no próximo ano 2016, eu provavelmente vou aceitar o convite do professor Philipp von Paris, que é o principal fundador da Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica, rede na Terra da renda básica, e principal filósofo economista que defende a renda básica de cidadania, porque lá vai se comemorar, numa homenagem ao Thomas More, os 500 anos de utopia. Onde você? Na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde ele é professor. Você sabe que ele é um dos precursores da proposta da garantia de uma renda, né? Conhece bem a história? Não. Thomas More, você já ouviu falar? Conheço, já. Eu tenho um livro, mas não li. Já leu Utopia? Não. Mas eu tenho lá em casa. Tem? É muito gostoso de ler. Vale a pena. Se você ler o livro primeiro, tem um diálogo entre o cardeal arcebispo, um outro personagem que pode ser o Thomas More, e o Rafael Iptolodeu, que é um viajante português. Iptolodeu significa um contador de histórias. Então, eles estão debatendo a pena de morte, que, instituída na Inglaterra naquele tempo, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E então, diz Rafael Iptolodeu, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, em 1526, escreveu De Subventione Pauperum Decite Necessitabulos, um tratado de subvenção aos pobres, para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde pela primeira vez propõe que se institua a garantia de uma renda para os seus habitantes. E agora, 24 anos depois, José Serra vai entrar. Não só pela derrota do senhor, mas o PT em geral em São Paulo foi muito mal. A Câmara caiu para 10, na Assembleia está com 14, se não me engano. Foi a pior votação para governador desde 94. Como que o senhor avalia isso? O PT precisa fazer uma autocrítica quanto a São Paulo, quanto ao Estado. Em geral, o antipetismo em São Paulo é gritante. Como que o senhor avalia isso? Bom, acho que nós todos temos que fazer uma reflexão de profundidade, porque não há dúvida que houve uma reação forte ao Partido dos Trabalhadores, e eu posso observar pelas reações nas redes sociais que eu aprendi a interagir mais com as redes sociais, com o Facebook, a partir desse ano. Eu não fazia com a frequência que eu fiz desde fevereiro. Eu tinha cerca de 3.000 seguidores, curtidores, né? Curtidas na página. Na página. E aí foi aumentando, e nesse período os últimos meses foi aumentando muito significativamente, e a ponto de hoje nós vamos ver aqui mais de 260 e poucas mil curtidores, e desde o dia das eleições para cá, todas as postagens que eu coloquei tiveram uma enorme
um enorme número de pessoas que curtiram, que estejam seguindo e que responderam comentários, fizeram comentários. E eu acho que de domingo retrasado para cá, o número é tão grande de pessoas que fizeram comentários que tem sido difícil para mim conseguir ler todos. Imagine 3, 4, 5 mil comentários por dia. Então, isso sem exagero, teve algumas aí que tiveram um número muito grande. Eu acho que nós precisamos fazer uma avaliação crítica de... Eu acho que aconteceram erros, de fato, no Partido dos Trabalhadores, né? E precisamos tomar as medidas para prevenir e corrigir os erros. Dentre elas está a proposta que eu tenho muito insistido de tornar públicas pela página eletrônica de cada candidato e partido, o registro de todas as contribuições de pessoas físicas e jurídicas e do poder público, e o compromisso, obviamente, de não se utilizar de Caixa 2. Dentre as medidas que a presidenta Dilma afirmou ainda há 2 dias atrás, no seu horário eleitoral, que eu até assinalei na minha página eletrônica, no meu Facebook, está que ela apresentou o projeto de lei para considerar crime qualquer utilização de Caixa 2. Não é? Você viu isso? Eu achei isso muito positivo, e é o que eu procurei fazer na minha campanha de 2006 e nesta também, procurando colocar todas as contribuições de pessoas físicas e jurídicas na minha página eletrônica de campanha, de tal maneira que todos saibam a natureza do financiamento da minha campanha. Então, até o senhor assumiu que está... Quanto falta ainda para quitar da campanha? Falta aproximadamente R$500 mil de um gasto aproximado de R$3 milhões, que é um gasto relativamente modesto. Se comparar, o PT tinha dito que eu poderia gastar até 15 milhões. Eu falei, de maneira alguma vou gastar isso, mas nas campanhas para governador e outras o gasto foi muito maior, e para a presidenta da República também, e os gastos, eu não sei qual a estimativa de gastos para a campanha do José Serra, do Gilberto Kassab, mas eu tenho a certeza que foi muito, muito superior à minha. A minha se restringiu a gastar o necessário para realizar a comunicação por televisão e rádio, o resto quase nada. Não fui eleito, mas não me arrependo de ter procedido assim. Não foi por causa de falta de agressões ou críticas ao Serra que eu deixei de ser eleito. Foi mais por causa de não ter o tempo disponível, os recursos para fazer-me presente nos 645 municípios do estado de São Paulo. Ele teve possibilidades muito mais significativas de estar, pelo menos foi divulgado que ele muitas vezes viajou de helicóptero, de avião,
particular, junto com o governador mesmo, para ir a dezenas de cidades em alguns dias, né? E isso esteve muito distante do meu alcance. Eu também teria muito gostado e aceitei participar de debates com os adversários ao Senado, como ocorreu em 90, 98 e 2006, mas dessa vez os principais adversários simplesmente não foram. Certo dia, a Universidade Federal do ABC convidou a mim e todos os demais candidatos para um debate de 4 horas. Eu fui lá, o auditório cheio, grande, mas só estava presente o candidato do Partido Verde, o Veras. E não teve, quer dizer, o José Serra e Gilberto Kassab preferiram não debater comigo. Uhum. Então não achei isso a forma mais democrática de procedimento. E agora? E também só tive 2 minutos e 1 segundo de tempo, segundas, quartas e sextas. Então, o meu comunicador, o Chico Malfitani, você pode conversar com ele, teve um tempo muito restrito. Quando eu fui às faculdades, escolas, auditórios amplos de movimentos sociais, mesmo empresariais, e explicava o que era a renda básica de cidadania, ao final era aplaudido com grande entusiasmo. Mas aí tinha 1h30, 2. Uhum. Eu fui há cerca de 1 mês e meio atrás falar na USP Leste para os estudantes da Faculdade de Gestão de Ciências Públicas, em um auditório de uns 300 estudantes e professores, e eu terminei fortemente aplaudido, depois de falar quase 2 horas. Ao final, os professores vieram a mim e disseram: nós estávamos cogitando de convidá-lo para dar aula no semestre que vem, sendo eleito ou não. E eu fiquei contente. E na semana passada, o conselho da Faculdade de Administração de Políticas Públicas me fez o convite oficialmente. Eu aceitei. Uhum. Para dar um curso de 30 horas. Serão 14 encontros de 2 horas, das 7 às 9 da noite, às quintas-feiras, para os estudantes de gestão pública, de políticas públicas. Eu darei um simpósio relacionado aos temas que nós estamos conversando, os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade civilizada e justa. Um dos mais marcantes foi quando, da votação do primeiro projeto que eu apresentei para instituir um programa de garantia de renda mínima associado às oportunidades, um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Em abril de 91 eu apresentei, em 16 de dezembro de 91 foi aprovado por todos os partidos no Senado Federal, mas já em agosto daquele ano, quando cerca de 50 economistas simpatizantes do PT foram convidados pelo professor Walter Barelli para uma reunião em Belo Horizonte, aí eu expus, juntamente com Antônio Maria da Silveira, o economista que ajudou-me na formulação do projeto, nós dois apresentamos a proposta para aqueles economistas, e o José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas seria interessante você relacioná-la às oportunidades de educação, porque um dos maiores problemas brasileiros é um número tão grande de famílias que, não tendo como dar o sustento para suas crianças, resolvem instá-las a trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se você prover a garantia de uma renda para famílias carentes desde que as suas crianças estejam indo à escola, você vai quebrar um dos círculos viciosos da pobreza.
E então ele escreveu sobre essa proposta em dezembro de 91, em 93 e em 94 para 95, o governador então eleito Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, então do PT, hoje no PDT, apresentou uma proposta de garantia de renda mínima relacionada às oportunidades de educação, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, também ao final de 94 apresentou, e instituíram ambos em 95, no começo de 95, programas de renda mínima associados às oportunidades de educação, que também foram denominados de Bolsa Escola pelo Cristóvão Buarque, e aquilo foi se espalhando por diversos municípios, até que em 97 foi aprovada a lei pela qual o governo Fernando Henrique, o governo federal, iria financiar os municípios em até 50% que adotassem programas naquela direção, e a partir de 2001, 100% do financiamento a todos os municípios brasileiros que adotassem projetos naquela direção. Em 2002 veio o auxílio, vieram o auxílio gás, o cartão alimentação. Em 2003, março, veio o programa cartão alimentação, mas esses 4 programas foram unificados e racionalizados no que veio a ser o programa Bolsa Família em outubro de 2003. Em dezembro de 2003 havia 3,5 milhões de famílias inscritas no programa Bolsa Família e sendo beneficiárias. A cada ano foi aumentando, com isso diminuiu a pobreza extrema, a pobreza absoluta, diminuiu a desigualdade e hoje nós temos 14 milhões aproximadamente de famílias inscritas no programa Bolsa Família, correspondendo a quase 50 milhões dos 202 milhões e 700 mil que somos hoje no Brasil. Mas há 19 milhões e 300 mil famílias, segundo o sítio eletrônico, a página do Ministério do Desenvolvimento Social, que recebem até R$ 154 per capita e que teriam direito por lei ao programa Bolsa Família. Então, 73% das famílias que teriam direito estão sendo beneficiadas. Então, você faltando chegar a 100% da chamada busca ativa, que a presidenta Dilma criou, conclamando os governos estaduais, os municipais e todas as entidades da sociedade civil, os sindicatos, as entidades patronais, nós cidadãos, se soubermos de alguma família que, estando no limite de como receber a renda básica e não estiver ainda inscrita, que essa pessoa tem o direito de estar recebendo. Então, mas um dia nós vamos ter a renda básica de cidadania, e diz a lei que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não atingir R$ 154 por mês, tem o direito de receber o benefício do Bolsa Família, que começa com R$ 77 per capita, caso a renda familiar per capita da família não atinja pelo menos R$ 77. Então, numa família de pai, mãe e 8 crianças, se não atingir 10 vezes 154.540, então ela tem o direito de receber
o benefício do Bolsa Família. Se a renda familiar per capita não atingir sequer 77 vezes 10, 770, o benefício inicial para a família é R$ 77 mais. 35, 70, 105, 140 ou R$ 175 se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até completarem 15 anos e 11 meses. Mais 42 e mais 42, somando R$ 84, se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve realizar o exame pré-natal durante o tempo da gravidez, até que nasça a criança, para ver como está a sua saúde e da criança que vai nascer. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública de saúde para verificar como está, para realizarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses devem frequentar 85% das aulas nas escolas. Os adolescentes, pelo menos 75% das aulas nas escolas. Desde o ano passado, a presidenta Dilma instituiu o Brasil Carinhoso, pelo qual, se numa família considerada a renda da família, digamos, do pai e da mãe, de quem mais tiver renda na família, mais o benefício do Bolsa Família, tal como eu acabo de descrever, e se dividido pelo número de pessoas na família, não se chegar a R$ 77 por mês, per capita, o governo federal complementará o que falta para atingir R$ 77 per capita, o que significa que hoje, se todos que estivessem com aquela renda familiar abaixo de 154 inscritas efetivamente no programa Bolsa Família, teríamos para cada brasileiro e brasileira a segurança de ter no mínimo R$ 77 per capita por mês. Ficou claro? Para explicar o programa Bolsa Família, eu precisei 4 minutos, certo? Vamos agora supor que a revista Fórum Digital, considerando que é uma boa ideia a renda básica de cidadania, persuada a presidenta Dilma, com a reportagem que você vai fazer, de que é uma boa ideia. E ela então, até porque você pode escrever uma carta para ela dizendo que está na hora, é uma boa ideia, e o senador Suplicy propôs à senhora que crie um grupo de estudos para estudar quais as etapas da transição do Bolsa Família até a renda básica de cidadania. E então você a estimulou a criar, e então em dezembro de 2014, vai ser muito cedo, dezembro de 2015 muito cedo ainda, que precisa preparar o orçamento para isso. De qualquer forma de riqueza gerada, sempre a gente pode separar uma parcela para instituir o fundo que vai pagar a renda básica de cidadania, mas suponhamos que então, persuadida pelo Fórum Digital e a sua reportagem, ela anuncia em dezembro de 2016, já tendo os estudos sido preparados, o seguinte: são 16h24, note quanto tempo eu vou precisar. A partir de janeiro de 2017, até porque o Papa virá de novo ao Brasil, e Papa Francisco disse no ano passado o quão importante era o Brasil tentar erradicar a pobreza para valer, criar uma sociedade solidária, justa. Então,
Para atingir aqueles objetivos, ela então anuncia em dezembro de 2016, 16 e 25. A partir de janeiro de 2017, todas as pessoas no Brasil, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a ter o direito de receber uma renda básica de cidadania suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, inclusive será o direito dos estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei, todos com o direito de participar pelo menos um pouco da riqueza comum da nação brasileira. Terminou a explicação. Vamos começar com R$80 para ser melhor que o Bolsa Família, que estava em 77, mas um dia vai ser 100, um dia 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação, a ninguém será negado. Terminou a explicação. Lhe pergunto, o que foi mais fácil de compreender? O programa Bolsa Família, com as suas regras, ou a renda básica de cidadania? A sua renda básica de cidadania. Primeira vantagem, mas há outras. Também eliminamos totalmente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista de realizar aquela atividade e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai se estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, mulheres e homens. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da madrugada, o fazem com todo carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças, para que bem se alimentem, se eduquem, se desenvolvam e não se machucam. Nós, quando nossos pais e avós são mais velhos, precisam do nosso carinho, damos atenção a eles com toda atenção, com carinho, com amor. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos diretórios e centros acadêmicos, quantos de nós não resolvemos fazer uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíram pelas ruas para tentar vendê-las. Mal conseguiam. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. E hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. Na Constituição brasileira se assegura o direito à propriedade privada, o que significa que a pessoa que detém a propriedade de fábricas, fazendas, bancos, hotéis, restaurantes, títulos financeiros, bancos, propriedades imobiliárias, essas pessoas podem receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. E por acaso, para receber juros, lucros e aluguéis, diz a nossa lei maior que a pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos do capital sem aquelas contrapartidas, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos podermos participar pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, ainda mais quando percebemos alguns aspectos, como o fato de que por mais de 300 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem colaborar para que pudessem ser
ampliar, para aumentar a riqueza de tantas famílias e recebendo uma remuneração que era só viver na senzala e obter uma alimentação que permitia aos escravos de terem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Ou quando pensamos em certos aspectos do Brasil moderno, o fato de que o presidente Lula dizia até há pouco tempo que parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil, ajudou a Petrobras a encontrar no fundo do Oceano Atlântico extraordinária reserva petrolífera que vai permitir ao Brasil de, em breve, erradicar toda a pobreza, desenvolver a educação, a cultura, o progresso tecnológico, científico, ambiental, cultural brasileiro? Será que não é de bom senso que todos participemos, pelo menos um pouco, da riqueza comum achada ali na camada pré-sal do Oceano Atlântico? É de bom senso. Você conhece algum lugar do mundo onde há uma experiência nesse sentido? Noruega? A Noruega tem alguma coisa que chega próximo disso, mas em especial para os aposentados e também para os serviços sociais de altíssima qualidade na Noruega. Mas você deveria levar a Fórum Digital para esse lugar que eu vou lhe contar. No início dos anos 60, vai junto, tá? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Eu tenho médico às 5 horas, eu vou terminar, tá? Mas boa parte da população ainda continuava pobre. Então disse ele aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Daí teve tanto sucesso que 10 anos depois tornou governador do estado do Alasca, que descobriu enorme reserva petrolífera ao final dos anos 60. Aí ele disse aos seus 300 mil habitantes: precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não era renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que pertencerá a todos. 76 mil disseram sim, 38 mil não, no referendo. Aqueles 25% passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive das empresas mais rentáveis do Brasil, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão nos anos 80 para 51 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca, um ano ou mais, preencheu um formulário de uma página só: sou fulano de tal, resido em tal endereço, não precisa dizer quanto ganha, trabalho em tal lugar, qual o seu patrimônio, não precisa. Estou aqui residindo há um ano mais, uma única exigência: 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração verdadeira. Quem assim procedeu chegou em fim de janeiro, e a pessoa ali residente há um ano mais, hoje são 700 mil, foram recebendo primeiro 300, 400, 500 e pouco. No ano que mais receberam, $3.069 per capita em 2008, e nesse ano foi 1.884. Numa família de 5, $3.269 a $16.300. Qual foi a consequência? O Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, menor coeficiente Gini de desigualdade, e hoje é considerado suicídio político para qualquer pessoa no Alasca propor o fim deste sistema.